Amém, glória a Deus. Queremos nesta hora saudar todos que estão aqui no Face, na internet, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta noite, às 19h43, para gravarmos este vídeo. Amém. Para nós deixarmos aqui na nossa página, falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Para nós falarmos do poder deste Deus, nós meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 6. Amém. Em Romanos capítulo 6, que diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça. A graça de Deus. A graça de Deus revelada. Amém? Então, a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Não nos deixa. Antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu estou morta para o pecado. Amém? Morta para o pecado. Morta para as paixões. Morta para o pecado, para a fornicação, para o adultério. Eu estou morta. Amém? Morta. Para os desejos. Eu estou o quê? Morta. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Amém. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O meu velho homem, aquela velha socorro, pecadora, né? Foi com Jesus crucificado, porque eu me batizei nas águas quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Eu servia o pecado? Servia. Dos meus 16 até os 21, fui serva do pecado, meu corpo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então eu já morri com Cristo. Eu estou morta. Agora eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Amém? A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Quanto vive, vive para Deus. Amém. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mortos para o pecado. O pecado é a feitiçaria, a bruxaria. O pecado é o pecado é o pecado. Pecado
pecado é nós oferecermos esse corpo à luxúria, os desejos da carne, os 7 pecados capitais, né? Viver fornicando com um, com o outro, vivendo em prostituição. A Bíblia diz que aquele que não se aguenta deve se casar, procurar para a mulher um homem, um marido no Senhor que case. E um homem também. Não é pecado casar. Não é pecado casar. É pecado se nós ficarmos fornicando com um, com outro, com outro, com outro, com outro, aí é pecado. Mas casar, achar um parceiro, um cônjuge, não peca. Todavia nós vamos passar por tribulações, a Bíblia diz. Amém? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse corpo, ele é o quê? Ele é mortal. Um dia ele vai morrer. Ele é o quê? Mortal. E o pecado não deve reinar sobre esse corpo. Esse corpo é o templo, agora nós que cremos em Jesus Cristo, esse corpo é agora o templo do Espírito Santo de Deus. Quem deve reinar dentro dele? A justiça, a misericórdia, a piedade, a santidade, a fé, né? O Senhor Jesus Cristo, suas virtudes, o seu pensamento, a mente de Cristo, a santidade, a pureza, a palavra de Cristo, a doutrina, o ensinamento de Cristo. Porque agora é isso que deve reinar em mim. Nós que cremos em Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para que lhe obedeceste em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Não devemos tampouco apresentar os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não. Amém. O meu corpo agora, ele é um corpo, como eu já falei, ele é o templo do Espírito Santo. Nós devemos apresentarmos a Deus para instrumento da equidade, da justiça e da misericórdia. Não da iniquidade, fazer o mal, né? Fazer o mal, fazer uma abominação aos olhos de Deus. Não. Fazer, enfim, o mal, não. Não. Mas agora apresentei os vossos membros, tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém. A Bíblia diz, e não é eu, que o salário do pecado é a morte. Todos nós um dia servimos o pecado. Servimos o pecado. Mas graças a Deus que Deus nos libertou. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado ele não terá domínio sobre mim. Por quê? Porque diz a Bíblia, e não é eu, que eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum.
Não sabeis vós que a quem vos apresenteis para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou do pecado para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou da obediência para a justiça. Amém. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ele diz aqui no versículo, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, todos nós, eu fui serva do pecado, fui, mas graças a Deus, Deus já me libertou. Outrora, quando eu era jovem, quando eu tinha os meus... Quando a gente é jovem, tem os nossos 15, a gente namora 1, 2, 3, 4, 5. A gente serve o pecado, a gente serve as paixões. A gente não quer saber de casar, etc. A gente quer só ir para festa, curtir a vida, etc, etc, etc. Mas graças a Deus que Deus nos libertou disso. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, a gente ficava com um ali, ficava com outro ali, e assim a gente levava a nossa vida. Não tinha um parceiro, não tinha... Fazia a vontade da carne, fazia a vontade dos pensamentos, etc, etc, etc. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, né? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina que fostes entregue, né? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado. Nós éramos servos do pecado. E Jesus, quem é o Deus do pecado? O diabo. Ele é o pai do pecado. Porque ele que peca. Peca. Ele é um pecador. E nós estávamos escravos dele. Mas graças a Deus que, quando Deus enviou um pastor, um missionário, para falar do amor de Deus para a gente, e a gente creu e foi batizado, Deus nos libertou. O diabo ainda tenta hoje. Ele não se dá por vencido. Ele tenta nos derrubar. Principalmente aquele homem, aquela mulher que está fazendo a obra de Deus. Está ganhando as almas para Jesus, está evangelizando, está falando da graça, do amor. Aí ele coloca sempre uma tentaçãozinha ali, coloca um tropeçozinho ali, coloca uma dificuldadezinha, coloca, sabe, tudo para atrapalhar, um fuxicozinho, uma contendazinha, coloca uma tentação, um homem bonito, fica nos paquerando, mas tudo isso aí é coisa do Satã, do Satanás. Fica nos paquerando, fica nos passando isso, dizendo que a gente é bonita, que a gente é isso, que a gente é aquilo, aí faz aquela declaração de amor. Mas por quê? Porque ele faz isso porque ele ainda é servo do pecado. Ele precisa conhecer Jesus Cristo e ser liberto do pecado dele. Porque Jesus nos libertou. Um homem, né? Um homem que é servo do pecado, servo das paixões, etc, 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 etc. Só Deus, só Jesus para nos libertar do poder do pecado. E libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Quando a gente aceitou a Jesus, quando eu tinha meus 20 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo, muitos diziam, essa daí não vai... A minha própria mãe dizia para mim, essa daí não vai servir a Cristo muito tempo, não. Não
dou nem um ano para ela se desviar dos caminhos de Deus. Ela não vai aguentar. Realmente, eu não aguentei. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu aceitei de coração. Aí veio muitos namorados para mim dentro da igreja. Eu queria um marido. Eu queria uma pessoa, um homem. Veio muitos querer me conquistar. Mas a gente orava muito. Eu orava demais e as irmãs oravam junto comigo. Tinha um propósito. Eu queria um casamento, eu queria uma pessoa que fosse de Deus, de verdade, uma pessoa honesta, dedicada. Eu não queria qualquer pessoa, não. E aí nós oramos eu orei uns 4, 5 anos, até que o Senhor me mostrou meu marido. E aí eu orei de novo, pedi a Deus, se fosse Ele, que Deus colocasse amor de verdade no meu coração por Ele. Um amor, eu sentisse amor por Ele. E graças a Deus, Deus colocou o amor. A gente briga, discute, mas eu amo meu marido, amo ele. A gente, etc, etc. Como todo casal discute, briga, etc, etc, etc. Mas existe o afeto, existe o amor, o respeito. Existe o temor a Deus. E Jesus colocou esse amor no meu coração. Amém. Então, quero ficar casada até o dia que Jesus me levar para a eternidade. Eu não tenho Jesus fala como homem, pois pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentaste os vossos membros para servirdes à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirdes à justiça para a santificação. Então está bem claro na Bíblia que Deus quer o que de mim? A santidade. A santidade, a pureza, sem a qual ninguém verá Deus. Mas, meu Deus, pode uma pecadora, uma prostituta, uma pecadora terrível, uma lamaçal de pecado se santificar? Pode. Pode. Para Deus tudo é possível. Se essa pecadora, ela pode ter cometido o maior pecado do mundo. O maior pecado do mundo, um pecado terrível. Mas se ela ouviu o Evangelho, ou ele aceitou Cristo de coração, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, agora é uma nova pessoa, uma nova criatura, e busca Deus, o Espírito dele, ele é santo na presença de Deus. Essa é a graça de Deus. O quê? Isso aí foi a maior pecadora do mundo. Tinha 100 namorados, sabe? Vivia em festa, batonzão. Não acredito. As pessoas não acreditam. Não creio. Mas Deus é poderoso para transformar, para libertar. Jesus é poderoso para fazer a obra na vida da pessoa. Quando ela deixa, quando ela permite, né? Eu sou um exemplo. Quando eu aceitei Jesus, eu era uma jovem muito mundana. Eu gostava muito de boi bumbá, eu gostava demais de festa. Demais, 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 demais. Eu era católica. Eu ia pra missa, mas eu gostava demais de festa. Gostava demais. Mas graças a Deus que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus Cristo. Aí eu fui já ser discipulada. Me deram uma outra doutrina.
eu fui ensinada, eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos, mas me desviei dos caminhos de Deus. Voltei com 20 anos de idade, 21. Então, foi assim, um jovem pode. Eu era jovem, eu fiquei amando Jesus, eu senti a presença de Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu senti assim, a presença de Deus. Eu queria saber de louvar naquela época. Eu não faltava um culto na minha igreja. Eu não faltava um culto. Então, é prova de que uma mulher jovem, ainda, eu tinha milhares de amigas que me chamavam, bora pra festa, bora pro baile, bora pra discoteca, bora pro boi. Eu ia, mas depois que eu fui convidada por outros evangélicos, que eram, eu tinha dois tipos, eu tinha amigos evangélicos e amigos mundanos. Eu tive que decidir qual dos amigos eu queria seguir. E graças a Deus que eu escolhi os evangélicos. E os mundanos me deixaram de lado. Eles mesmos foram me abandonando, eles não me procuraram. Ah, elas virou. Quando eu aceitei Jesus, todo mundo soube na escola. Eu já estava terminando o 2º grau. Ah, fulano aceitou Jesus. Tinha uma evangélica lá, mas ela nunca me falou de Jesus para mim. Nunca. Ah, ela aceitou, ela foi no culto na sexta-feira e lá ela aceitou. Aí todo mundo achava gargalhada, brincava, achava piada, achava que era uma coisa engraçada. Ela aceitou Jesus lá na igreja. Agora ela é crente. Todo mundo soube na escola. Eu também, eu disse, eu aceitei Jesus. Eu aceitei. Eu aceitei Jesus. Eu creio que nesse caminho que eu vou seguir aí. Ah, mas tu não pode mais fazer isso, tu não pode mais fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ninguém me disse que eu não podia fazer nada. Eu não queria mais ouvir músicas do mundo, eu não queria mais saber de ir pra festa. Não, eu só queria saber de ir pra igreja. E estudar, eu ganhei logo uma Bíblia. Me deram uma Bíblia de presente. E aí eu esqueci das coisas do mundo. Passei 5 anos só servindo a Deus. Foi a época que eu senti a necessidade de um casamento. Mas graças a Deus, que aí vieram as tentações, vieram as provas, vieram os namorados dentro da igreja. Já dentro da igreja vieram os namorados. E por causa desses namorados é que eu não me firmei muito dentro da igreja. Eu tive uns 2, 3 namorados. Não fui assim. Mas graças a Deus, isso já é passado. E Deus teve muita misericórdia de mim. E foram namorados assim, lindos que eu tive. Mas nenhum prestava. Tudo era mulherengo, não queria responsabilizar, queria ficar uma noite, 2 noites, muito beijo na boca, muito namoro. Depois não queriam mais saber de eu, não, já queria uma família, eu queria uma casa, eu queria um marido, eu queria um filho, eu queria uma filha. Eu não queria ficar só uma noite com fulano, com bel... Não queria nada disso. Eu queria uma família. Um casamento. E isso aí, os homens, naquela minha época, não queriam. Eles não queriam. Se assustavam. Não queriam um compromisso sério. Eram novos também, tinha 25 anos. Tinha... Aí quando Deus colocou esse meu marido na minha frente, ele já queria uma esposa. Também, já estava pedindo a Deus. E graças a Deus nós nos unimos e casamos, estamos aí para a glória de Deus. Até que a morte venha nos separar um do outro. Porque quando falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros
para servir a imundície. E a maldade para a maldade, assim apresentai agora aos vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estávamos livres da justiça. E agora, e que fruto tinha? E que fruto eu tinha, então, das coisas de que agora vos envergonhais? A gente se envergonha do nosso passado. Tem muita gente, eu não gosto nem de comentar o meu passado. Eu fiz tanta coisa feia dos olhos de Deus. Eu fiz isso. É só vergonha, não adianta nem comentar. Passado, esquece. Porque só imundice. Só coisa chata, não presta. É pecado. Pecado, pecado, pecado. Pecado não presta. Então a gente tem vergonha de falar que a gente fez isso, a gente fez aquilo, etc, etc. Porque o fim delas é a morte. Nós estávamos caminhando para onde? Para o inferno, para a morte. Estávamos, mas graças a Deus, que Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Amém. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e para fim a vida eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, fomos libertados do... O pecado não tem domínio sobre mim. Não tem. Não tem domínio. Não tem domínio sobre o Filho de Deus, o pecado. Fomos libertos. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Ele não tem domínio. Quando eu li essa passagem, eu era uma nova convertida. E Deus está me dando a oportunidade, já se passaram em 96. Estamos em 2015, já passaram mais de 10 anos. Quando a irmã da minha igreja disse socorro, eu sugiro que você leia agora, como nova convertida, o livro de Romanos. Ela me deu 2 livros para me ler. Socorro, eu quero que você leia o livro de Lucas e de João, parece, que é para novo convertido, e quero que também você leia o livro de Romanos. Ela estipulou o horário, faça isso, uma leitura devocional de manhã, bem cedo, antes de qualquer coisa. Era 20 anos. Eu li todinho. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ler, gravando esse vídeo, lendo isso aqui, que eu fui liberta do pecado, não tem domínio, que já passei por várias tentações durante o decorrer desse tempo. Nós passamos por muitas provas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Porque o salário do pecado é a morte. Não adianta. Neguinho peca, 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 peca. Não quer saber de Deus? Peca, 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 peca. Não se liberta, não. É a morte. É a morte. Não tem jeito, porque a Bíblia não mente. A morte física e a espiritual. As 2 mortes. Física e a espiritual. Né? A física e a espiritual. É sério, eu tenho assim muito temor de Deus, porque Deus, ele sabe tudo da gente. Não adianta esconder nada de Deus. Não adianta. Principalmente quem tem ministério. Quem tem a vocação para evangelizar as almas, tem que andar, tem que ser santo. Quem tem um chamado dentro da igreja para ser um pastor, ou uma pastora, ou um missionário, uma pessoa que tem ministério, que é cantor, que é levita,
Não tem jeito, tem que ser santo, tem que se santificar. Um vaso de Deus, nós estamos dentro da igreja, nós temos que ser vasos de honra. Vasos de honra. Não tem jeito, tem que se separar das coisas. Às vezes eu fico usar os que nós estamos usando para a glória de Deus. Eu estou usando a tecnologia para a glória de Deus, para o evangelismo. Dentro do ônibus, usando a minha vida agora para levar Cristo a outras pessoas. Levar Jesus Cristo. Creu, se não creu, isso já é problema dele. Já não é comigo. A minha missão só é falar de Cristo. A nossa missão é essa. Não ficar escondidinho. Não. Tem que tocar a trombeta. Toca a trombeta em Sião. Fala. Porque Jesus vai cobrar. Jesus vai cobrar de nós. E nos santificar para a vida eterna. Para a vida eterna. Amém. Para a vida eterna. Então Deus está me dando essa oportunidade de ler. O que Deus está falando comigo aqui é muito maravilhoso. Que Ele está dizendo para mim, eu pessoalmente, dizendo para mim que o pecado não tem domínio sobre mim. Ele tenta me dominar ainda, tenta. Aquela velha socorro iracunda, raivosa, namoradeira, etc. Enfim, mundana que eu era. Mas graças a Deus que a graça, que eu estou na graça agora, a graça não me deixará permanecer no pecado. É o que Deus está falando para mim. Ante a graça me livra do poder do pecado. Amém. Com 50 anos, 60, não sei. Eu não sei quanto tempo ainda vou ficar nessa terra, mas o tempo que Deus me der nessa terra, eu vou viver para a glória de Deus, para a graça de Deus. Não sei se é 1 ano, 2 anos, eu já peço até para ser logo levada dessa terra. Porque aqui a gente observa que realmente a coisa tá braba. Tá braba. Mas eu disse, Jesus, por que eu quero viver e não morrer? Para a tua glória. Se não for para isso, me leva logo. Uma certa vez, uma mãe, ela contou para mim, irmã, eu tenho um filho, ele não quer saber nada de Deus. Ele é desviado. E ele está me dando muito trabalho. Ele sai de casa, ele é rebelde, ele não obedece, ele me responde, etc. Eu já falei para Deus. Se ele não quer saber de Deus, Deus prepara ele e leva. Foi, essa mãe falou isso. Ela disse, misericórdia, irmã. Muito sério isso. Porque eu já estou cansada. Eu estou cansada desse meu filho, que não quer nada com Deus. É a mesma coisa que eu falo, Jesus, se eu não quiser mais nada, se eu ver lá na minha frente, eu me desviando dos teus caminhos, me prepara e me leva. Eu não quero ficar nessa terra. Para ser instrumento do pecado, Deus me livre. Para ser pedra de tropeço na tua obra, para ser, enfim, escândalo, pode me levar que eu não quero ficar. Mas se eu for alguma coisa, ser uma pedra brilhante, um ouro, alguma lapidada, se eu for útil para ti, para o teu reino, se tu realmente se eu for alguma coisa que realmente o Senhor se agrada de mim e for útil para falar do teu amor, do teu evangelho, sabe? Eu não quero amar esse mundo mais.
Eu não quero ter amor neste mundo. Não quero.